Fala pessoal, Luciano Lima do podcast Já estamos aqui no escritório do convidado de hoje. Cara, a história dele é muito bacana. Ele já fez faculdade de educação física, ele já vendeu pizza na rua, para quem não sabe, não. Ele já participou de campeonato amador de fisiculturismo. É um cara muito gente boa, ele é pai, ele é empreendedor, ele é empresário, está num novo ramo, num novo segmento, e hoje nós vamos bater um papo com ele. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar mandando, ele vai estar te respondendo sobre várias áreas. E o interessante, ele vai contar para vocês como que ele conseguiu migrar, né, do esporte para esse empreendimento que ele tem hoje. Muito bacana mesmo. Então já vai lá. Lembrando que as nossas lives ela tem um custo baixo, pequeno. Tem um aviãozinho do lado. Clica no aviãozinho, compartilha para os seus amigos, dá um ok, dá o seu joinha, dá essa força para o canal poder ir um pouquinho mais longe e trazer mais convidados para vocês. E ele está ali, ó. Vamos estar direcionando aqui porque eu também sou cameraman. Tudo bem? Meu amigo, como é que você está, Rafael? Tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção. Então, esse aqui é o nosso convidado de hoje. Vamos bater um papo com ele. Rafael Zacarias, tá? Você vê que os braços do bicho é forte, é grande ali. Ele já foi competidor de fisiculturismo e ele vai falar pra gente um pouco se ele ainda tá no meio, se ele ainda quer continuar. Mas a minha voz vocês estão acostumados, então vamos passar a bola para ele. Antes de mais nada, é lógico, tenho que fazer aqueles agradecimentos, né? Quero agradecer, lógico, primeiramente o Rafael pela disposição dele nos atender hoje, bater um papo com a gente. Quero agradecer aos patrocinadores que têm nos ajudado, sabe? A Dona Dina da Conveniência, que nos oferta sempre as aulas, tá aqui uma aguinha geladinha, ó, uma água, um suco, né? Sempre está disponível para nos ajudar. A doutora Rosana, uma das melhores advogadas do estado. A Lorde Barbearia do Sr. Paulo. A Marcenaria Arte e Casa do Design também tem nos ajudado. A Liana Modas, vende uma camiseta evangélica muito top, procura lá também. E a Cell Pink, gente, que ó, patrocinou esse presente maravilhoso, tá? Eu sei que tá um pouquinho atrasado, mas é do Dia dos Pais. No final da live, nosso convidado vai ajudar a gente a sortear. Lembrando que o que você precisa para ganhar esse presente bonito e maravilhoso para dar para o seu papai ou para um ente querido, ou até para você mesmo. Apenas está seguindo o canal do podcast do Lu e essa é o Pink, tá bom, gente? Então, esse foi um agradecimento para quem está nos ajudando, né? Eu preciso, né? Eu acho que é o mínimo, agradecer a todos que estão nos ajudando. Então, vamos para lá? Bora comigo. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Se apresenta para a galera, Rafael. Bom, para quem não me conhece ainda, que é do canal do Lu, do podcast do Lu, sou Rafael Zacarias. Ainda sou atleta amador de fisiculturismo, tenho uma lembrancinha aqui do último campeonato que eu participei, lá em 2019. Ficamos em top 2 lá fiquei em top 2 ali em Maracaju, e de lá para cá venho mais freado na preparação, ia competir agora em novembro, mas como a gente está organizando o campeonato estadual para o ano que vem, vai ser um campeonato diferenciado, comemoração de 10 anos da Federação de Fisiculturismo, então vou adiar o campeonato para participar no que vem. Ano que vem a gente vai estar de volta aos palcos. E a parte de empreendedorismo, me aventurei nesse ramo de empreender. Nunca gostei muito de ser CLT, esse negócio de cumprir horário, bater em cima e querer crescer, não ter para onde crescer, daí fui expandir o campo de visão. Hoje eu tenho, graças a Deus, uma participação bacana, né, na sociedade, no laboratório de prótese dentária. Para quem muita gente não conhece o nosso serviço, a gente faz lentes de contato, né? O sorriso perfeito que os artistas têm aí. E junto com a Fernanda, que é até uma apoiadora do podcast do Lu, né? A gente trabalha junto na parte de contabilidade e gestão empresarial de outras empresas também. Então a gente está expandindo no mercado de trabalho aí. Mas Rafa, só pegando já um gancho, você falou um negócio que ficou muito interessante. Vou estar tomando uma aguinha aqui, porque a garganta está ficando seca. Foi um negócio muito interessante, Rafa. Você deu uma parada esse ano, né, do fisiculturismo, da parte de atleta, para mexer mais na parte administrativa ali para fazer o campeonato. A gente vai dar uma pausa para poder coordenar esse evento. Como é um evento um pouco grande, dispõe de muita parte psicológica, tem tempo e uma preparação para um campeonato tem que ser muito regrado. Então você tem que ter o horário certo para comer. Então não estava batendo muito bem os horários e eu precisei focar mais no campeonato do ano que vem. Maravilha. Ali nós temos duas pautas, que é o empreendedorismo
e o esporte, que é a parte onde você foi atleta. Você fez faculdade de educação física e começou a se preparar para competir. Sim. Como que foi, Rafael? Explica um pouquinho pra gente. Faculdade não é todos que fazem faculdade que migram, apesar. Tem gente que faz faculdade e até desiste, larga a mão, não quer nada. Mas você fez uma faculdade e foi se tornar um atleta. Como que foi essa mudança na sua vida ali? O que acontece? Eu já procurei educação física pela paixão ao esporte, que é a musculação. E aquele sonho de guri que todo mundo que entra na musculação fica vendo os campeonatos, aquele corpo quase impossível de atleta de você chegar. E eu fui já migrando para essa parte do esporte, porque é uma paixão de guri de ser um profissional na área do esporte. Treinei com você, o América Jiu-Jitsu, boxe também, já lutei karatê, 12 anos de karatê Shotokan, então sempre estive dentro dos esportes. E essa preparação, o fisiculturismo em si mudou completamente minha vida. Eu já até fiz alguns videozinhos para o pessoal acompanhar depois. O fisiculturismo, ele transformou minha mente, tanto para a minha vida pessoal quanto para a parte profissional. Essa dedicação, eu tinha um corpo, não que eu tenha um corpo hoje de um atleta pro, que o pessoal costuma ver, do Dino, aquela coisa toda ali, mas eu era muito magro e ficava aquela piração na cabeça, queria ter um corpo diferente. Dentro da musculação eu transformei o corpo, com a disciplina, com o foco e dedicação total a querer mudar de alguma forma. E o fisiculturismo me trouxe isso. Dentro do esporte eu consegui desbloquear minha mente para eu poder ver que eu era capaz de ser um empreendedor. E se eu fui capaz de mudar um corpo do zero para colocar em cima de um palco, lógico que eu tive todo um suporte, pessoas me ajudando. Se eu fui capaz de fazer essa mudança, eu era capaz de fazer qualquer outra coisa. Então, o esporte me abriu a mente para eu poder ter coragem de virar um empreendedor. Depois que eu vim do campeonato, que eu comecei a empreender de verdade. E você acha então que essas três linhas que você colocou, disciplina, dedicação e essa chave que mudou, que fez você ser um empresário, um empreendedor de sucesso que você é hoje? Sim, com certeza. Esse desbloqueio, essa chave, quando eu virei a chave, que falei, pô, se eu sou capaz de mudar meu corpo, que é tão difícil de mudar do zero, era do zero, e conseguir colocar num palco e trazer um troféu para casa de top 2. Não fiquei top 1 porque eu errei na tinta, foi a primeira vez que eu subi, usei uma tinta errada, eu fiquei escuro, mas era para ter sido top 1, mas pela primeira vez, sim, sou muito grato de ter conseguido uma boa classificação. Você colocou um negócio interessante, Rafael, a questão de que você teve uma preparação, um suporte. Sim. Você acha que, vamos pegar, como você é educador físico, pegar o esporte no geral, você acha que toda modalidade a pessoa necessita ser grato e entender que ela não consegue sozinho? Sozinho em nenhuma área consegue. Dentro do esporte, eu consigo mudar o corpo de muitas pessoas. Eu já consegui fazer uma aluna, ex-aluna minha, tomava remédio para depressão. O esporte ali, aquela rotina, ela conseguiu deixar de tomar o remédio. Pessoas perderam mais de 40, 50 quilos só na musculação, né? E sem a ajuda de um profissional, eu fiquei limitado. Eu cheguei num corpo que nunca que eu ia conseguir colocar no palco. Precisei pedir ajuda para um profissional que era direcionado para o fisiculturismo, que ele conseguiu me ajudar a fazer toda essa preparação. O personal, o nutricionista. Então eu precisei de uma equipe bem preparada, voltada para o esporte, para eu conseguir evoluir. Esse negócio que você falou é bem interessante, nós vamos usar até um gancho para daqui a pouco, que você mesmo sendo da área, mas você precisou pegar alguém especializado naquela parte. Sim. Né? Como você coloca essa questão em outras modalidades, da pessoa entender, eu tenho ali a minha graduação, mas eu quero focar no crescimento ali. Sempre eu acho que em todos os setores, tanto empresarial quanto dentro do esporte, existem pessoas que se especializam em determinados assuntos. Quando eu fazia karatê, participei de vários campeonatos, fui campeão estadual por 3 anos consecutivos de karatê Shotokan. Eu sabia a técnica, mas eu precisava do meu sensei para me orientar de como utilizar técnica X, de como me preparar em véspera de campeonato. Então, não tem jeito. Sem um suporte especialista naquilo que você quer, você infelizmente não consegue seguir. E hoje essa disciplina você transmite na área, você consegue jogar essa disciplina que você tinha lá,
na atual área que você está? Dentro do empreendedorismo, aqui dentro do laboratório de prótese, a gente estamos com 11 funcionários aqui dentro. São vários setores para poder chegar na finalização. Eu consigo ajudar, dou todo o suporte aqui dentro na gestão, de setor por setor, para poder agregar em cada um, tanto a parte pessoal, quanto em buscar um curso, em se especializar. Querendo ou não, eles precisam se especializar sempre, então o meu dever como gestor é fazer todo esse amparo. Acaba que eu tenho que amparar toda a galera aqui dentro do laboratório para ver o que eles estão precisando, o que é melhor para eles, o que eu preciso mudar dentro de um setor para que o funcionário X consiga trabalhar melhor. Então acaba que o esporte, essa dedicação, essa visão que o esporte me deu, eu consigo aplicar aqui dentro. E você ficou envolvido diretamente no esporte que te trouxe um sucesso maior que foi o fisiculturismo, desde o começo da preparação até o seu auge e a sua conquista. Foi quanto tempo esse período, Rafa? Foram 8 meses de preparação. Eu já treinava há uns 14 anos, direto, e foram 8 meses direcionados Você dedicou para aquele... 8 meses de preparação para o campeonato. E qual foi a lição que você tirou nesses 8 meses? Que sem esforço, sem sacrifício, você não consegue atingir o objetivo. E quais foram esses sacrifícios? Não podia sair para baladinha com os amigos, não podia beber, eu tinha que comer exatamente as gramas que estava prescrita pelo nutricionista, não podia... A graça da vida que a gente tem antes de entrar no esporte é que você come por prazer. Dentro do esporte você não come por prazer, você come por obrigação. É tirar sal de comida. Eu pesava o alface, tem que pesar o alface, 0 sal para poder tirar o sódio, água regrada. Então assim, o sacrifício que eu tinha de não fazer as coisas prazerosas da vida das pessoas normais que não são praticantes do esporte, eu tive que abrir mão de tudo para eu poder realizar o sonho que era subir no palco. Então, uma frase que eu até gosto de usar, você acha que encaixaria, tipo assim, o atleta, ele é diferente de uma pessoa comum. Totalmente. Você tem que abrir mão de muita coisa, tem que abrir mão, às vezes, de pessoas que seus amigos não vão entender. Sim. Eu chegava, às vezes, fim de semana na casa dos amigos, o pessoal querendo comer pizza, eu junto com eles, comendo a minha marmita. Aí todo mundo zombava, tirava onda, não, isso é um exagero, não precisa disso. Mas o meu objetivo é ser um fisiculturista. E eu tive que abrir mão daqueles prazeres deles, eu era a pessoa chata no momento, mas eu tive que passar por cima disso para poder chegar no objetivo final. Fora ter conquistado o que você conquistou, você vê e entende que até o benefício para você mesmo. Sim, com certeza. Foi válido? A qualidade de vida é outra, né? A qualidade de vida é outra. Hoje eu estou com 35 anos, 100% ativo no esporte, não tenho nenhum tipo de problema de saúde. Minha saúde é... Lesão? Zero lesão, zero problema de saúde. Eu tenho amigos da mesma idade que eu, às vezes até mais jovem, que a saúde deles estão precárias. Mas eles não querem abrir mão para poder ter o benefício da saúde. Não abrem mão da cerveja, não abrem mão de comer as besteiras. Não que precisa ser 100% abrir mão daquilo, mas regrar, né? Sim. Você aprende, o fisiculturismo mesmo me ensinou que você tem os dias que você pode ter as brechas, as janelas para você poder ter os prazeres da comida. Mas não precisa ser todo dia. Nessa área específica do fisiculturismo, tem um limite para ter quanto tempo a pessoa consegue estar no auge? Porque na verdade são várias categorias, né? A sua categoria qual que é? Eu continuo na mesma categoria que é a Classic Physique, que é o que o pessoal mais vê hoje que está em auge, que é do Dino, do Ramon Dino, que ele usa aquela sombra um pouco mais larga, né? Os atletas pro geralmente conseguem competir 3, 4 vezes no ano em alta performance, mas o sacrifício é muito grande. Por isso até que eles aposentam jovens, né? Perdão. Então você tem ali um risco de ficar muito tempo em preparação. Eu cheguei a ter 4% de gordura no corpo quando eu fui competir. Então a sua imunidade, queira ou não, se você não cuidar, a imunidade abaixa, aí você tem que ter uma suplementação legal, você não pode sair da dieta. Nessa preparação, que eu estava me preparando para novembro, eu estava 100% na risca. Teve um fim de semana que o meu personal falou, agora hoje você vai poder fazer uma refeição livre. Eu fiz a refeição livre, fiquei uma semana passando mal,
deu problema no meu intestino, passei uma semana mal. Porque o corpo está tão acostumado com aquela rotina que quando eu saí, me prejudicou, já me prejudicou. Então, tem um risco ali de você fazer uma preparação muito longa, mas com suporte, com os profissionais certos, adequado, né? Consegue competir umas 4 vezes no ano. Então, Rafa, não é, para essa gurizada que está nos vendo, não é apenas ir para a academia e puxar ferro. Não, jamais. É um estilo de vida, é ter muita disciplina, muito foco, abrir mão de muita coisa. Ter um corpo legal, saudável, é tranquilo, mas ser um atleta de alta performance requer muita coisa que você tem que abrir mão. Eu acho que você falou um ponto muito bacana, Rafael, que a pessoa tem que preocupar primeiro ter uma saúde bacana, uma qualidade de vida, né? E aí, com o decorrer, a pessoa vai migrando para onde ela quer. Eu costumo dizer o seguinte, não me importa o esporte, mas eu creio que todo ser humano precisava praticar alguma coisa, ou uma corrida, ou uma pedalada, qualquer coisa, pelo menos para ele ter essa mudança de qualidade de vida. Aí depois, com o tempo, ele vai direcionando. Como você falou, você está com 35, correto? 35. O ano que você participou, você estava com quantos anos? Estava com 30. Com 30. Então vamos lá. Nesse período, até você chegar nos seus 29 e se preparar, como você falou, você já treinava outro dia, mas você não estava tão direcionado só para preparação, foram 8 meses de preparação. Sim. Então, as pessoas podem procurar uma atividade física e com o decorrer do tempo ele direcionar aquilo. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes também, posso estar enganado, você que é profissional da área me corrija. Eu vejo muito cara que é forte, mas não nasceu no fisiculturismo. Existem várias classificações e vários esportes que eles podem estar seguindo fora o fisiculturismo, né? Tem o powerlift, tem o braço de queda que requer muita força, tem o jiu-jitsu que o pessoal mais tancudinho, mas o fisiculturismo, querendo ou não, ele é uma certa exceção de público, porque todo mundo quer, mas eu vi a dificuldade que é seguir a risca para ser um atleta de fisiculturismo. É muito complicado. O apoio, como é que é o apoio, Rafa, né? Na verdade, assim, é até legal você tocar sobre o apoio, que eu tive muita dificuldade no meu campeonato de ter apoio. Não tive apoio de ninguém. A única coisa que me apoiou foi a academia, que eu trabalhava na academia, era atuante como instrutor, então eu não pagava mensalidade. Era o único apoio que eu tinha. Do resto, suplementação, pagar um profissional para poder te dar o suporte específico ali, tem que ser tudo do atleta. Aí, ano que vem, que eu tenho um projeto que é novidade para a galera, eu vou estar entrando nas eleições para vereador. Bacana. E já estou ali fazendo esse link com o pessoal da Funda Esporte e eles já estão organizando, estou junto com a Funda Esporte organizando esse campeonato estadual de 2024. Aí sim o governo vai apoiar pela primeira vez, dar apoio total a esse campeonato de fisiculturismo, porque a gente não tinha apoio. O governo não apoiava o esporte e agora a gente conseguiu fazer esse link, unir o esporte com o governo do estado. Agora me surgiu uma curiosidade. Você vê dessa forma, você imagina, você crê que as pessoas não apoiam por não conhecer a fundo o esporte? Eu acho que ainda tem muito preconceito, eu acho, um pouco de preconceito pelo esporte. Porque assim, é um esporte que, querendo ou não, as pessoas só vê do lado de fora que o atleta atuante usa esteroides e anabolizantes e só isso, mas não é. Então o que acontece? A própria mídia não transparece como que é a vida de um atleta. Agora que esse pessoal, os youtubers, né, pelos Instagram, eles estão começando a mostrar a rotina. Aí estão começando a ter mais contato e tirar um pouco desse tabu. E o governo mesmo não teve ninguém. Quando eu fui lá na Funda Esporte, falei com eles, eu tenho esse projeto. Falei, cara, ninguém nunca trouxe esse projeto pra gente. Nunca. Eu tenho 35 anos de idade, quanto tempo existe isso? Sim. Faz muito tempo. Ninguém nunca teve coragem de ir lá, dar a cara a tapa e falar, esse é o nosso esporte, essa é a nossa vida, eu preciso do apoio de vocês, assim como vocês apoiam os outros esportes. Então, o próprio governo nosso aqui do nosso estado não tinha conhecimento algum. Ninguém nunca foi lá às claras mostrar o que é o esporte de verdade. Porque na verdade, sem querer te interromper, eu vejo que no Brasil, no geral, parece que o pessoal no esporte que eles falam é futebol, né? Sim. Infelizmente. Mas tem N esportes de modalidade. São muitos esportes que não têm E apoio. como a gente está falando diretamente do fisiculturismo, como você falou, também peço qualquer erro meu, você me corrija, que eu não sou da área. As pessoas têm essa mistificação que o cara é forte porque é anabolizante. Mas como você falou, suplementação não é barata, né, cara?
Preparação, como você falou, tem muitos youtubers que estão mostrando, pô, os caras parecem um tio, é trocentos ou é batata, tem a época da perca de peso, da preparação. Então, cara, e o cara precisa meio que abdicar do restante, né? Às vezes o cara não consegue trabalhar e se manter ali. Né? Como que você vê essa parte? Ó, eu mesmo, meu sonho seria ser só atleta, mas não tem como. Como é difícil ter um patrocínio, ter um apoio, ter um suporte, não tem jeito, você tem que conciliar. Trabalha o dia inteiro, o horário que seria seu descanso, você vai para academia, fim de semana, tira um horário para fazer a marmita da semana inteira para você não errar e tempo todo. Bater horário, tem que comer. Bater horário, tem que comer. E essa é outra questão muito interessante, como você falou no começo, é tudo pesadinho, tem que parar o horário. E tem hora que você não tá com fome, o negócio não desce, mas você tem que comer. Mandar um negócio para ele. E Rafael, só pra gente concluir esse pedaço para ir pro outro que eu tô linkando já, que é outra parte, o que não sei se você vai saber falar exatamente valores, mas o que é uma média de gasto mensal para o cara manter isso? Eu, como atleta amador, a última vez que eu fiz os cálculos do campeonato que eu fui, só de comida dá 1.200. Só de comida. Isso, assim, bem razoável. Né? Era o meu limite. Né? Mais que isso, eu deixava de pagar o aluguel. Isso. Então... Isso fazendo quantas refeições por dia? 7 refeições por dia pesadas. 7 refeições. Mas no caso, se você fosse manter que a patrocínio, teria que ser mais ou não? Era a mesma quantidade? Teria que ser mais. Como eu não tinha dinheiro para mais, era o frango, ovo e arroz branco e alface. Eram as únicas coisas que eu comia. E mesmo assim... Distribuído em 7 vezes. 7 vezes dentro do dia. Pesadinho, bonitinho. Então é difícil. É um esporte caro para a pessoa participar. Não, vamos lá. E você falou só de alimentação. Só de comida. Fora a suplementação, que é caro também. Né? Dava mais ou menos uns 450 a 600, dependendo de como que ia ser o mês. Qual que era se ia ser um bulking, se ia ser um cut, se eu ia ganhar peso, se eu ia perder peso. Já muda tudo isso aí também. Então, por menos de 2.000 não consegue por mês o cara não fazer uma preparação. E você está dizendo só o custo ali, né? Isso que eu trabalhava. Abria a academia às 5h20 da manhã, dava aula até 11 horas da noite. E eu treinava nos espaços que eu tinha, no horário de almoço, entre um período e outro que eu treinava. Trabalhava de manhã até de noite para poder juntar um dinheirinho e realizar o sonho. E aí muitas pessoas que não entendem o esporte e a vida do atleta, às vezes acabam até criticando, né? Achando que você está ali à toa. Porque você falou que você não sofreu nenhuma lesão, graças a Deus. Mas no meio dos treinos já teve época que você assim, deu aquela fadigada, teve que se esforçar um pouco mais. Ainda mais na finalização, que você começa a cortar seu suprimento alimentar, que você tira o carboidrato, que você come, você tira o sódio, tira o carboidrato, joga a água lá em cima. Eu cheguei a tomar 12 litros de água num dia, para poder começar o processo para desidratar depois. Então você não tem força. Você não tem ânimo, você não dorme bem, você não trabalha bem e ainda tem que treinar pesado. Então é um esforço gigantesco, é 3 vezes o esforço normal de um treino. Tá, mas pra gente agora matar essa parte, você com 35 anos, eu creio que não poderia falar, eu falo como um pai do adolescente, não, mas que dica você pode dar para os jovens? Porque a gente vê muito jovens que começou hoje na academia e amanhã já está falando de tomar alguma coisa errada. O que acontece? Precisa criar uma base. Eu não vou ser hipócrita de falar não tome nada. Se você quer ser um atleta, não existe atleta de alta performance que não use algum suporte de ergogênio. É impossível isso daí, né? Por isso até que existe o doping na preparação, porque se ele estiver tomando alguma coisa perto do campeonato, em outros esportes ele vai estar na vantagem. Mas durante a preparação eles sempre vão estar tomando. O jovem precisa o quê? Criar uma base. Vai devagar, treina, cria uma estrutura muscular primeiro. Depois que amadurecer esse físico, criar uma base no físico, aí sim, começa a entrar a suplementação, começa a procurar um profissional. Isso. Olha, o que eu preciso fazer? Vai fazer exame, vai fazer uma bateria de exame, saber como é que está o corpo. É caro, isso é muita coisa que tem que fazer. Porque às vezes essa gurizada vai lá e mexe com testosterona, esses meninos mais jovens, e não sabe o que está acontecendo, porque no começo é lindo, o resultado é maravilhoso, mas tem depois. Ou até pior, o guri está comendo só arroz com farinha e está achando que lá é colocar resolve. Também. Por isso que tem que ter um profissional voltado para a área para poder orientar. Não adianta querer seguir o que está escrito no YouTube, que é eu tomo isso, aquilo outro, fiquei gigante, sou campeão. Não adianta.
Cada um tem uma especificação. Tem um passo a passo, certinho. Você eu falar bobeira, me corrija, por favor. Saber o quanto o teu corpo está aguentando também, exato, o que você está ingerindo de nutrientes, como na alimentação normal mesmo, você está realmente adquirindo um bom carboidrato, uma boa vitamina D, vitamina C, tudo isso aí tem que ir aprimorando. Porque às vezes você pega um menino que é da grossura dessa caneta e ele quer tirar músculo de osso, não tem como. Não tem como. Entendeu? Ou pega um cara que pesa 180 kg e ele quer competir ali na faixa dos 70, 80. Eu lembro quando eu comecei, que eu era muito magrinho mesmo, tomava levedo de cerveja. Nossa, em pó. Tomava levedo de cerveja. Mas da minha época, né? Tem 18, então. Então assim, não tinha base, não tinha conhecimento, não tinha suporte. Qualquer coisa que falavam para mim tomar, eu tomava. Mas aí o colateral ele vem depois. Graças a Deus, depois eu consegui ter bons profissionais que foram me orientando. Eu fui, né, resgatando a parte do físico, a qualidade, a boa alimentação. Então isso aí me privou de não ter riscos maiores, danos maiores. Bacana. Agora eu prometo que é a última. Eu já sei qual que é, ele comentou comigo nos bastidores. Eu não vou falar, ele vai falar no final da entrevista tudo. Se esse passo concretizar, a sua participação vai ser mais atuante para motivar, incentivar e propagar o esporte, ou você pretende lá na frente retomar essa parte de competir, que aí sim com mais suporte, com mais coisas? Eu acredito que o meu foco hoje é dar suporte para a galera. Eu já realizei meu sonho de subir no palco, vi como que funciona, me apaixonei. Viu que é possível? Vi que é possível, quero subir de novo, mas o meu foco, até pro ano que vem, né, para tentar sair vereador, se Deus quiser vai dar certo, é eu conseguir levar o suporte para os atletas. Que eu vi que como eles não têm suporte nenhum, eu vi o sofrimento que foi para eu conseguir subir, e o preço também, que é altíssimo, é de correr atrás de dar todo o suporte, todo o amparo para todas as especializações de esporte. Pro boxe, pro karatê, pro jiu-jitsu, que são esportes apaixonados, eu vou estar em cima. Eu até me apoiei em cima da Fundesporte, eu fui pedir o primeiro suporte direto para eles. Eu quero entrar nas eleições ano que vem, eu quero estar com vocês porque a minha linha de pensamento é igual de vocês, é o esporte. Isso. Então eu vou estar voltado 100% ao esporte. Lógico, mas e a saúde? O esporte traz saúde. Sim. Mas e a escola? O esporte na escola dá suporte e auxilia o jovem. Então acaba que se todo mundo parar de pensar, se o cara está praticando esporte, ele não vai ter tempo para fazer coisa errada. Então o esporte vai ser minha base para eu poder ajudar o máximo de pessoas possível. E o bacana, Rafael, que eu vejo, que você não é um ortopedista, um médico, vamos pegar melhor. Você não é um jornalista, melhor, você não é um jornalista querendo atuar dando exemplo de esporte. Não, você é um esportista, você é da área, você é profissional, você é atleta. Então você vai poder falar com propriedade daquilo ali. E você vai saber realmente, não, isso aqui precisa desse apoio, isso precisa de apoio, não, isso aqui não precisa desse tipo de apoio não. Então você vai poder, então é isso que é o seu intuito. Com certeza. Uma coisa que eu vejo, tem um projeto legal, que até um fisiculturista, o Felipe Franco, só lembro se ele é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, agora não confundi. Mas ele criou um projeto que é a Academia de Pedra. Cara, esse projeto é maravilhoso, a gente não tem Campo Grande. A gente tem as barras, tem ali onde correr, mas não tem como treinar ao ar livre de verdade. Tem a Academia do Idoso, mas os jovens não usufruem disso daí. É de montar uma academia, isso aí é um projeto que eu não deveria estar falando aqui, ia ficar para o ano que vem, mas vamos dar um spoiler. É de montar pelo menos umas 2 academias dentro de Campo Grande, com pesos, com equipamentos voltados para musculação, para toda a galera poder ter usufruir disso daí e começar a ir entrando no esporte devagarzinho. Porque tem muita gente carente que R$80 para alguns não é muita coisa para outros, R$80 ajuda a fazer a cesta básica da casa. E ele poderia inverter esses R$80 pro ovo, com batata, com proteína. Porque ele vai ter já academia ali, porque não vai ter todo o amparo de equipamento. Sim. Mas já começa por ali, né? Já é um start. Exatamente. E Rafael, migrando para o outro lado do empreendedorismo, né? Você já explicou que teve o start e tudo. Como que é, nós falamos um pouco do Rafael Zacarias, fisiculturista e personal. E como que é o Rafael, empreendedor e empresário? Rapaz, eu entrei nessa barca aí, no começo eu fiquei com medo. Porque quando você trabalha para alguém, todo mês você vai ter seu salário ali certinho.
independente do que aconteça, você vai ter o seu certo, né? Aí eu falei, não quero, isso é pouco para mim. Não é se engrandecer, mas a minha cabeça é para você querer chegar no topo, você tem que se imaginar no topo. Eu sempre me imaginei no topo. Já consegui subir pelo menos uns 2 degraus da onde eu quero. Falta mais uns 1000 degrauzinhos. E essa vontade de ter a própria empresa, já abri empresa de moto entrega. Funcionou um tempo, não sabia como administrar, fechou. Já tive uma gráfica, não sei se lembra, tive uma gráfica já. Verdade. Muito tempo atrás tive uma gráfica. Funcionou por falta de conhecimento, já abri vários negócios, não deu certo. O que eu fiz? Fui estudar, fui para a faculdade, eu fiz 8 cursos de especialização só para RH, gestão, contabilidade, finanças, para eu poder entender o que eu precisava para poder ter uma base sólida. Eu conheci o dono desse prédio, que é do laboratório, o Júlio Ramalho, e comecei a trabalhar com ele como vendedor. Eu fazia a parte externa dele, mas eu já tinha um conhecimento. E devagarzinho eu vim falando para ele, ó, tem tal projeto, vamos aplicar na sua empresa. E deu certo. Tem tal projeto, vamos tentar aplicar na empresa. E deu certo. Aí chegou o ponto que eu falei para ele, falei, ó, a gente precisa dar mais um passo. Vamos virar sócio. Sentamos, fizemos nossa reunião, nossos acertos, eu virei sócio dele aqui dentro. E desde então, já fazem 2 anos que eu estou com ele, está dando super certo, a gente está conseguindo evoluir. Conheci a Fernanda mais de 10 anos atrás, ela é contadora, e eu chamei ela para trabalhar junto, falei, Fernanda, ela já era contadora da empresa, eu tenho um projeto grande, eu quero ser gestor empresarial de outras empresas, vamos? Vamos. E a gente começou a coletar alguns clientes e hoje a gente trabalha junto. Ela faz a parte da contabilidade de outras empresas e eu faço a parte da gestão empresarial, treinamento de equipe, palestras, e a gente foi juntando tudo isso e foi funcionando. Mas assim, só depois que eu tive todo o suporte, que eu tive que estudar bastante, para eu poder ter o conhecimento, para eu conseguir aplicar. Você não tem um paraquedas. Mais uma vez eu tive que quebrar a cara para o que eu estou fazendo de errado. Aí eu fui, procurei, estudei, e aí que eu fui entender como que funciona. E hoje eu tento ajudar outras empresas a resolver os problemas também. Por isso que então, no caso, você é um solucionador de problemas. Exatamente. Quem resolve problema sempre vai estar atuando no mercado. Certo. Porque assim, eu conheço muitos dentistas que ele é o cara para fazer uma cirurgia dentária. Ele sabe fazer aquilo, ele se formou para aquilo, ele é especialista. Mas ele não faz a parte da gestão. Então ele sabe fazer o serviço dele. Mas ele tem uma clínica que entra dinheiro, que sai dinheiro, que tem que emitir nota fiscal, que tem funcionário, que tem que pagar funcionário. Ele não sabe essa parte. E a minha missão, meu foco é esse. Pegar esses microempreendedores ou até grandes empresas e fazer essa gestão para eles. Ajudar pessoas, tirar esse problema da mão dele. Ajudar pessoas a resolver problemas. Exatamente isso aí. E Rafa, eu vi que, da forma que você falou, alguns pontos nós podemos linkar da área de personal, da área de atleta, para a área do empreendedor. Quais os pontos que você conseguiu jogar para se tornar esse empreendedor? Um pouco foi entender que eu precisava ter coragem. Porque, basicamente, para você ser empreendedor, você tem que ser meio maluco. Você tem que pensar fora da caixinha. Que é o que o esporte me trouxe. Foi, se você não tiver coragem de seguir essa disciplina, você não vai realizar o sonho de ser um fisiculturista. Aí eu comecei a me motivar, falei, cara, vou meter a cara. O que eu preciso saber? Uma empresa que faz, sei lá, latinha de cerveja. Ele precisa do meu serviço? Eu vou estudar sobre a empresa dele, eu vou conhecer o produto dele para eu poder atender ele. Então, buscar o conhecimento, ter coragem e toda a disciplina de parar para estudar, entender, conversar, tudo isso foi se juntando. E por isso que eu falo que vem do esporte, porque eu não tinha esse amadurecimento de focar naquilo para eu poder realizar outra coisa. Sem sacrifício, não há benefício. Sim. E aí foi juntando as peças. Bacana. E tipo assim, o dos 3 pontos que você falou muito forte no fisiculturismo, eu creio que se encaixa nisso, que é a disciplina, a dedicação, o estudo, né? E essas pessoas que hoje, depois que teve vários problemas pós-pandemia, muitas pessoas foram levadas a se tornar microempreendedores, foram levadas a isso. Você já falou que é um ponto fundamental que eu acredito que seja também, você não pode ter medo.
Não pode. Porque nada te dá uma certeza que vai dar certo ou não. Aí é que tá, igual eu comentei, o CLT tem a certeza que vai receber. Uhum. O empresário, se ele não correr atrás todo o dia, incansavelmente, ele não vai ter o ponto de garantia. E você falou da pandemia, eu peguei o Covid, eu perdi 25 quilos em questão de 20 dias. Tive problema nos 2 pulmões. Um ano depois, descobri que meu pulmão estava cheio de mancha e fiquei muito arrasado porque eu estava com um físico legal, perdi todo aquele físico que eu tinha, fiquei sem emprego, que eu trabalhava de segurança na época, aí a empresa cortou todo mundo e eu descobri depois que eu estava com Covid. Então eu fiquei sem o físico, que é uma coisa que eu priorizo bastante, tanto para a qualidade de vida como por estética também. Fiquei sem emprego, não tinha como eu manter o meu esporte e manter a minha renda dentro de casa. Então a pandemia virou a chave do empreendedor junto com o conhecimento que eu tinha também. Bem lembrado. Assim. E hoje, você vê que essas pessoas... Porque na verdade, como você soluciona problemas, mas eu vi que você se depara com vários projetos. Sim. Que realmente fala assim, cara, esses projetos saem do papel e explode. Sim. Mas tem pessoas que seguram isso. Você como esse gestor, como esse solucionador de problemas, o que você pode dar de dica, de conselho ou ferramentas para essas pessoas? Eu vejo algumas empresas assim que tem, como você falou, tem tudo para explorar. Mas às vezes o posicionamento dentro do mercado dela não está correto. Abrir ali uma sorveteria, mas o local onde eu estou não tem visibilidade. O local onde eu estou, o público-alvo não consegue atingir ali. Então, uma pessoa quando, no caso a minha empresa, quando a gente vai fazer ali um estudo daquela empresa, a gente vai ver onde ela está posicionada, como que ela está na internet, se o local que ele tem realmente vai trazer o público que ele deseja. Tudo isso daí, às vezes, a pessoa deixa de estourar, de ser bem sucedida, porque não tem o conhecimento e não tem uma empresa que consiga dar o apoio e o suporte que ele precisa também. Bacana, mas foi um negócio muito interessante, eu não desenho para linkar. Quando você está lá, chega um cara para ser o seu aluno personal, você precisa fazer uma anamnese, saber o que ele come, o que ele não come, o que ele treina, o que ele faz. Você faz um estudo e pergunta para ele, fulano de tal, você quer chegar onde? Aqui. Aí você monta uma base de treino. Exatamente. A empresa você conseguiu linkar e é a mesma coisa. Você analisa o que é, o que não é. Exatamente. Está tudo envolvido em planejamento, em foco, dedicação. O esporte, se você falou, eu consigo absorver o que o esporte me deu de conhecimento para aplicar dentro de uma empresa. E às vezes eu conto para o pessoal que nossa, isso aqui me lembra quando eu fui querer competir, eu me deparei com uma situação parecida, mas o que tem a ver? Eu falei, o que tem a ver? Que toda empresa precisa de um processo. Né? A gente aqui dentro, a gente tem um processo para poder fazer um dente. A gente passa, o nosso motoboy busca, aí o motoboy busca, a secretária prepara ali embaixo o material que vai vir para a produção, passa pelo gesso, dependendo de como vai ser feito o dente, tem que passar por outro setor que faz o metal. Depois disso vai fazer a parte de resina ou vai fazer a parte de cerâmica. Então tem vários processos que precisam ser passado e seguido na risca, senão aqui no final não vai dar bom. E dentro do esporte é a mesma coisa. Você tem que seguir o processo, aceitar o processo. E não dá para burlar nenhum processo. Se você pular um processo desse, o resultado final não vai dar certo. Não adianta, tem que seguir o processo. É igual que a gente falou, só pegando um linkzinho da parte do esporte. Não adianta o cara achar que é só meter uma agulha no braço e ele não treinar direito, não se alimentar, não ter um descanso, não seguir o protocolo certinho, não vai resolver. E você pegar toda a questão do dente e chegar no final, o cara que faz a resina, como você falou, não veio. Ah, tá um pulo, vai pro outro lado. Não vai dar certo. A gente vai perder o cliente, vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder tudo. Não vai funcionar. Então, assim como no esporte, ser gestor de uma empresa ou organizar essas empresas, é necessário seguir um protocolo, um processo, um processo, exatamente. Né? E é para isso que a sua empresa está aqui. Sim. Isso. E, Rafa, não sei se eu posso perguntar não. Ela tem direcionamento, sendo empresa, ela tem. Eu comecei em cima dos dentistas, né? Certo. Que eram os clientes que eu tinha mais próximo de mim. Tanto é que eu fui buscar uma empresa fora, que eu senti uma certa carência aqui.
sei se vai aparecer ali no vídeo, que eu vendo implante odontológico. Aham. E eu vi que os clientes, o que acontece? Eles tinham que ficar pedindo fora e demorava para vir e atrasava todo o serviço, atrasava o paciente. Né? Às vezes demorava 10 dias a mais a entrega de um dente porque não tinha matéria-prima aqui. Aí eu fui, busquei em São Paulo uma empresa e represento ela dentro do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Bacana. E eu tenho um estoque aqui. Então o meu cliente liga pra gente, eu tenho tal trabalho e eu preciso de tal peça, eu já tenho ela aqui. Então eu já consegui agregar, Você agiliza o trabalho. já consegui agregar serviços a mais para o nosso cliente. E a ideia é essa. A ideia é você ver o problema das empresas e resolver. Comecei com os dentistas, eu tenho alguns clientes que são advogados, Certo. porque também tem a parte processual, eles precisam da parte de documentos, tem que visitar cliente e ele sabe ser advogado. Certo. Ele tem dificuldade de fazer uma visita para o cliente, expor o trabalho dele e fechar o contrato. Mais uma vez dá uma linkada. Você sabia passar um treino, você era personal, mas você precisou buscar um profissional para melhorar o famoso shape para subir no palco. Então, você vê, as duas coisas linkam. Sim. Né? Sempre, De todas as formas, ela vai ser linkada. Então, tomando a mesma pergunta que eu no começo, hoje você é um gestor, um empresário de sucesso, graças àquilo que você já aprendeu lá atrás. Graças a essa bagagem que eu trouxe, tanto das tentativas erradas, erradas não, porque eu aprendi com elas. Certo. Eu não fui mal sucedido naquelas empresas que eu tive que fechar. Eu aprendi muito com os erros que eu tive. Então eu não sou uma pessoa que acertou muito, eu sou uma pessoa que errou muito e sei o que não deve ser feito. É o que eu passo. Uma coisa que eu ouvi, que eu procuro, como eu estou tentando, ainda não sou nenhum comunicador super eloquente, estou tentando, é um projeto, é um propósito muito bacana, eu creio eu, e eu vejo muito assim, foi escadas e etapas para você chegar onde chegou. Bastante. Foi necessário passar por aquilo ali, gosto assim, não foi que eu errei ou quebrei, era um tempo que eu passaria, era 6 meses, era só 6 meses, o próximo é 7, o outro é 8, e assim vai indo. Vamos supor que hoje é uma faculdade e ali era o ensino médio. Exatamente. Vamos dizer, e há necessidade, tipo assim, se eu estiver errado de novo, você me corrige. Na área onde você atua hoje, não pode se parar. Precisa buscar o conhecimento diário. O tempo todo, porque ainda mais que eu fico procurando outras empresas de setores diferentes, segmentos diferentes, eu tenho que estar sempre procurando conhecimento. E graças a Deus a gente tem internet hoje, que é uma maravilha. Tem vários cursos que você pode estar comprando, tem as faculdades. O conhecimento está aí, para todo mundo que quiser. Tem os gratuitos e tem os não gratuitos que também. Tá. É lógico que opiniões nem sempre vão bater com a sua, nem sempre vão bater com a minha. Tem pessoas, mas já teve, lógico, não vamos dizer nome, mas já teve clientes que procurou a sua ajuda, você mostrou a solução e ele infelizmente não quis por ou achar que você estava longe ou porque não era valor. Porque eu vejo assim, antes de você responder, tem algumas pessoas, você me falou que tem 35 anos. A pessoa tem 50 anos de idade e acha que não, eu sou mais velho que o gestor, eu sei mais que ele. Existe o mais novo, que veio com o dinheiro do pai, uma herança, não quero aplicar, o cara está viajando. Já passou por essa situação? Eu tive uma situação recente, sem citar nomes, visitei o cliente, falei do meu trabalho para ele, adorou o meu trabalho. Quando eu dei o preço, falou, não, está muito fora do outro que me ofereceu. Eu falei, não, tudo bem, se você precisar, pode me procurar. Foi em questão de um mês para o outro, o mesmo cliente me procurou, falou, vamos conversar. Olha, minha situação é essa, fulano cobrou o valor X. Falei, tá, por que você não fechou? Ah, porque ele é muito jovem, a cabeça dele ainda não está preparada para isso, que é uma empresa muito grande, e eu preciso de alguém que tenha um pouco mais de discernimento para me ajudar a comandar isso aqui. Falei, tudo bem. Reapresentei o projeto, adaptei o projeto ao que o cliente queria e deu certo. Eu citei ele por quê? Porque no momento inicial, a nossa ideia não bateu. Ele queria fechar com o outro, que o valor era menor, a pessoa era mais jovem, né? Um rapaz um pouco mais novo, cheio de gás ali, de pilhação, mas ele não tinha o pé no chão para poder atuar junto com essa outra empresa. Então tem um pouco desse preconceito, né? E uma empresa que deve ter, por exemplo, uns 40 anos que ela funciona, se eu chegar e dar minha cara a tapa lá para ele e falar assim, quem é você? Você é muito jovem para minha empresa, para você atuar.
Então, querendo ou não, ainda tem esse bullyingzinho de Tem que. você é muito velho para isso ou você é muito jovem para isso, mas a pessoa não quer conhecer quem é você, quer conhecer seu trabalho. Fala, não, primeiro mês eu não vou cobrar de você. Isso. Deixa eu te mostrar o meu trabalho. Se você gostar, a gente fecha o contrato e continua daqui para frente. Aí começa a fluir as coisas também. Legal, legal. E Rafael, você comentou que você tem sócios, estão lá suas empresas. Esses sócios que você tem, eles também aderiram vindo de outra área como você veio ou eles já eram? Não, os dois sócios que eu tenho, um é específico da prótese dentária e a Fernanda já da contabilidade. O bacana foi o quê? Eles dois são muito bons no que eles fazem. Só que tem ao redor deles outras funções que eles precisam de pessoas que resolvam esses problemas para eles. E que também vai atrás de novos clientes, que dê a cara a tapa para poder conversar. Eles são bons nisso, de fazer a área específica deles. E eu consegui somar e agregar com eles exatamente isso. Eu consegui preencher uma parte que faltava deles como empreendedor para a gente poder fundir e funcionar legal. E na verdade eu pergunto era mesmo para isso. Porque você veio de uma área totalmente aleatória e pegou dois profissionais, e como você tinha falado, a gente entendia, e pegou dois profissionais, já estava naquela área, tipo assim, cada um é bom na sua área, então vamos juntar os três e fazer um pacote bem bacana, bem fechado. Rafael, como gestor, eu perguntei, mas agora vou dar uma direção melhor aqui. Você colocou lá a tiazinha que vem lá um pastel, ela tem a micro dela lá e ela quer organizar, porque assim, o público dela tá bacana, ela já quer montar mais um outro quiosque, se eu não me engano no meio pode ter um funcionário, até um X valor, e a empresa dela, o projeto dela dá até para largar esse meio, mas dá para dar um pulo maior. Vocês aceitam de qualquer forma? Você tem um limite mínimo, só MEI, não MEI? Eu acho que assim, até pelo princípio que eu tenho, que eu almejo de ajudar o máximo de pessoas possíveis, se o tiozinho que vende pipoca falar pra mim, me ajuda que eu quero crescer, a gente vai. Não tem problema se ele falar pra mim, Rafael, eu não consigo pagar esse valor, eu consigo pagar X. Se eu vejo que ele realmente quer crescer e que ele tem essa vontade, só que ele não tem o conhecimento e o suporte, eu vou abraçar ele e falar, vamos junto, vamos fazer sua empresa crescer. Vamos colocar mais 10 carrinhos de pipoca aqui e vai dar certo. E da forma que você falou, no fisiculturismo e na área de personal, muitas das vezes surgem as dicasinhas, né? Melhor aqui, tem questão de posição, você mesmo falou que você acabou errando na tinta. Esse toquezinho, como vão pegar o tio da pipoca, você falou. Às vezes o tio da pipoca ele não tem um perfil, não tem um know-how, não tem um pacote que necessite de um gestor do seu porte, mas aquela dica simples, você consegue passar, você consegue entender? Esses dias foi, antes de ontem, eu parei para tomar um café e comer uma chipa, e por coincidência o dono da chiparia estava tranquilo, sentou junto comigo e a gente foi conversar. Ele começou a conversar comigo ali, sem nem me conhecer, e eu comecei a questionar ele, como é que está o comércio, o que o senhor precisa? E daí que ele foi falar para mim que era uma área que tinha muita criminalidade, que tanto a prefeitura não deu suporte, a polícia não deu suporte e não tinha para quem ele se comunicar. Eu falei para ele, bom, eu sou gestor empresarial, o que a gente pode fazer aqui é criar um projeto para o senhor em questão de horários, em questão de como o senhor vai colocar essas mesas aqui fora, como que você vai servir. Ele olhou para mim, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu falei, não estou te cobrando nada não. Eu venho aqui direto com a minha chipa do senhor, vamos marcar sábado de manhã, eu vou lá falar com ele e não vou cobrar nada dele. Porque ele quer melhorar, mas ele não consegue, porque o poder aquisitivo dele no momento não está a favor. Eu falei, não, vamos trabalhar, vou fazer um projeto para o senhor que vai melhorar isso aqui. Então, para mim, que ele não tenha hoje, mas só o start do seu projeto. Ele consiga crescer. Isso. Às vezes o ponto que ele está, a mercadoria dele é maravilhosa, o produto que ele vende é perfeito. O atendimento dele é bom, só que o ponto que ele está deixa de ter mais cliente. Então eu vou conversar com ele, eu vou ajudar ele a buscar um ponto melhor, aonde que ele vai poder ir e ter mais clientela. Então eu vou dar esse suporte para ele, que igual eu falei, eu preciso de dinheiro, com certeza, tenho meus afazeres, tenho 2 filhos e uma família, e quero ajudar pessoas, então vou sentar com ele, vou conversar e vou dar esse suporte para ele,
tranquilo, pelo simples fato que é uma pessoa que eu vou estar ajudando, que vai poder crescer e vou estar fazendo caridade. E Rafael, nessa questão de ser gestor, você se depara direto assim, vendo do lado, igual você falou, você estava ali comendo uma chipa e vocês foram conversando, mas você fica nesse. Já fico analisando. Já fico analisando o tempo todo. Porque como atleta provavelmente era assim, né? Você fica vendo uma pose, um negócio, um suplemento, tal, um equipamento. Quando eu estava trabalhando, desculpa, quando eu estava trabalhando de instrutor, eu não era personal, então a pessoa via lá trabalhando, olha, faz assim, faz assado, vamos mudar seu treino aqui. Ah, não, mas eu já tenho a fichinha, não, vou fazer uma ficha, eu vi que você quer treinar, que você quer mudar, eu vou fazer uma ficha para você diferenciada, pode deixar. Eu fazia, eu não cobrava nada por isso. E dentro do empreendedorismo, eu vejo esse dia, eu vi uma mulher vendendo, cara, bombom. Mas ela estava muito bem arrumada, eu estou ali comendo espetinho de rua, a mulher passou, conversou super bem comigo, o produto dela é maravilhoso. Eu falei, quanto tempo você trabalha? Ah, tem uns 10 anos que eu faço isso já, que eu só vendo trufas. Mas quantos trufas ela vende por dia? Ela falou, conversei. E você anuncia isso aí no Instagram? Ela falou, não. E por quê? Ah, porque eu não sei usar. Eu falei, não. Peguei o WhatsApp dela, ela que montou, eu orientei ela a montar. E agora ela posta direto o produto dela. Às vezes uma coisa ou outra eu acabo repostando para ajudar. Só que ela não tinha conhecimento daquilo. Então eu fico olhando os outros trabalhando, fico olhando que pode melhorar tal coisa. Se fizer assim, vai ter mais visibilidade. Acaba virando... Como eu mexo com dente, né? Como eu mexo com dente também, vejo muito sorriso, converso com a pessoa, já fico olhando a boca dele, olhando o sorriso. Já é automático isso aí. Já. Você consegue linkar alguma coisa. O tempo todo. Rafael, e você, se fizer ao inverso, você consegue absorver coisas do Rafael empresário, gestor, e jogar e linkar para a área do esporte, ao contrário? Quando eu subi a primeira vez, cheio de insegurança, sem saber para onde eu estava indo, hoje é outro Rafael, por ter amadurecido psicologicamente. Graças a Deus consigo comprar um pouquinho de ovo que eu não conseguia antes, era mais sofrido. Mas o foco está muito maior do que eu tinha antes. Porque como eu presto serviço para outras empresas, eu tive que ter um foco muito além do que eu tinha. Fazer para você mesmo é uma coisa, uma casa de ferreiro, espeta de pau. Mas eu tive que mudar, fazer isso aí. Porque eu me dedico tanto para os outros, mas por que eu não vou dedicar para mim? Então, dentro do esporte, amadureci um horror, muita coisa eu amadureci. Porque dentro da profissão, eu tive que ter um amadurecimento muito maior devido a prestar serviço para outras pessoas. A parte do esporte agora eu estou melhor também. E agora que eu chego na pergunta que é a chave disso aí. Você vê que muitas empresas não conseguem vencer e romper por essa falta de ferramenta, essa falta de amadurecimento, essa falta de humildade de falar, preciso de alguém que me auxilie. Ainda mais, por exemplo, a dificuldade de pessoas mais idosas, é o orgulho de chamar alguém para ajudar, às vezes é a parte financeira, mas tem um pouco de orgulho também. Do jeito que eu trabalhava antes, sempre funcionou, por que não vai funcionar agora? Agora é outro cenário, a gente vive outras eras, a tecnologia está aí e quem não entra no meio não vai conseguir prosperar igual os outros estão prosperando. O público mais jovem acha que sabe de tudo, não precisa de ajuda porque nasceu dentro da internet, então eles acham que eles sabem tudo, mas hoje em dia são dois fatores. O boca a boca ainda é uma ferramenta muito forte. Eu tenho cliente que ele não quer conversar pelo WhatsApp comigo, ele marca para a gente fazer reunião presencial. Eu tenho outros clientes que não quer gastar o tempo pessoalmente, quer conversar, quer fazer uma chamada de vídeo, quer resolver ali. Então, tem muito disso também, tanto de um lado quanto do outro. Então você acha então que se juntar a experiência da forma de trabalhar antigamente, que é o olho no olho, conversa, e juntar com a modernidade das ferramentas, de Instagram, de cursos online, de agilidade, junto os dois, quebrando aquele preconceito, dá pra... Agora, uma coisa, Fel, você tem os seus clientes, eles variam muito ou não? Eu tenho clientes que só são assim, dessa época agora nova, fala que é geração Z, né? A geração Z, jovens? Não, já é um pouco mais antigo, que por isso que eles querem uma gestão e tal. Porque você vê hoje em dia que tem algumas coisas, os caras vão lá, baixam o aplicativo, já resolve tudo. Eu tenho dentistas que eu atendo, que são
mais de 50 anos de idade, para frente, e tem dentistas que são recém-formados. Eu cito os dentistas que é o público maior que eu tenho. Tem alguns dentistas que são muito novos, que eles mesmos querem fazer a parte do Instagram, a parte da mídia social deles. Funciona, funciona. Mas às vezes você precisa injetar um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro para aquilo ali ir para frente de vez, né? Para alavancar. E tem os dois públicos. Trabalha mesclado ali. E você acha assim, Gringo? O cara quer fazer do jeito dele, mas ele tem que ver o jeito que o cliente quer ver, né? Não que ele quer. Geralmente a pessoa quer fazer, monta um perfil de trabalho que ele acha agradável, mas não transmite o que o cliente precisa enxergar. Realmente, tem que fazer de acordo com o que o cliente quer, não adianta. Antigamente, né? O cliente tem razão. Isso. Infelizmente ainda é assim. É que nem eu vejo que as pessoas, igual, vou puxar um pouquinho aqui pro meu lado da comunicação do podcast, as pessoas perguntam por que não fazer um podcast que todo mundo faz, que é de baderna, que é de intriga, que é de briga, que é expor pessoas, igual nós falamos agora, não cita nomes, não fala quem. Eu já vejo dessa forma, eu prefiro preservar algumas coisas. Como eu vou te explicar? Todo convidado que eu mando a mensagem de convido é no Start. Eu olho, vejo a minha ideia, esse cara encaixa. Eu evito, porque o público que eu quero é um público igual você estava falando. Eu vim de uma situação, estou na situação e quero evoluir para a situação. Nós precisamos evoluir. Sim, sempre. Nas coisas, né? E não quero que o público que está nos vendo, não, mas lembra aquele canal não era só de piada e de baderna? Não, é um assunto bacana. E ali tem, se você for lá olhar, tem N assuntos. Como eu sou evangélico, tem testemunho de pastores, tem de pastoras, tem testemunho de empresários, tem de advogado, tem você agora que foi uma meta de esporte e gestão de empreendedorismo, tem um rapaz lá que eu fiz que ele já tem 5 anos que ele faz viagens, né? Você falou de dentista, semana que vem vou ter também uma ortodontista também para estar conosco. Se você tiver algum, até fala agora de algum cliente do Rafael que queira bater um papo conosco, falar um pouco do seu trabalho, sobre odonto, sobre lentes de contraste também, várias coisas, pode estar me chamando. Se linkar com o meu pensamento na hora, nós vamos ter um prazer de falar. Não é o meu intuito fazer aquela velha coisa que antigamente, de baderna. Não é isso. Então, quando você pega ali uma gestão para organizar uma empresa, vamos supor, eu sou dono de uma empresa, eu vou lá te chamo, mas fala, Luciano, a sua empresa precisa melhorar aqui, por aqui, né? Não, Rafael, mas eu quero só que você organize, não quero do mesmo jeito escroto que estava. Não vai funcionar. Eu mesmo, como profissional, falo, me desculpa, mas a gente não vai conseguir trabalhar junto. Porque se ele me contrata e alguém sabe que eu estou trabalhando para ele e tá dessa forma toda errada, vai sujar a minha imagem. Então eu ofereço o produto, se você quiser comprar o meu produto, que eu sei que funciona, a gente vai trabalhar bem junto. Agora, se você quiser mudar o meu produto para eu me adaptar a você, não vai dar certo. Por isso que eu falo, linkar para ser bacana. O que você falou é a parte do turismo. Na hora que o coach manda para mim, você vai ter que comer tal horário, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Se eu não sigo o que está ali, ele vai falar para mim, Rafael, me desculpa, mas eu não vou te atender, porque eu estou postando aí você, o seu físico, não está tendo resultado, você está errando no que eu estou mandando você fazer, eu não vou trabalhar com você. E no caso, agora para a gente matar bacana, no fisiculturismo, como atleta, muitos deles ou acham que conseguem, ou fazem a escolhida burlada ali. Eu não se burla. Vai lá e ou come uma coisa que não pode, ou bebe alguma coisa que não deveria, ou vai para uma balada. Normalmente jogador de futebol faz muito isso. Na área da gestão ali, você enfrenta esse problema do cara, às vezes, o cara, você montou, mas o cara vai lá e tentou escorregar. Tem, com certeza. Tem ainda mais, por exemplo, ele quer mexer no imposto, mas ele não quer pagar tão caro, então ele quer que o funcionário receba tanto na carteira, mas paga tanto por fora e já está errado. Então é melhor não pegar cliente assim, se quando você ouvir que está fazendo, você fala, ó, você vai continuar trabalhando dessa forma? Está errado? Vai dar problema para você, vai dar problema para mim. Então já corta ali. Fala, ó, tem que fazer assim, tem que seguir esse passo a passo. Segue, ok, vai dar certo. Não vai conseguir seguir? Me desculpa, a gente vai parar por aqui e vida. Cada um respeita o trabalho dele. Agora eu vou pegar, Rafa, você falou, não está na pauta,
Mas nós vivemos num mundo de sociedade, é óbvio. Então, se eu burlo a parte de atleta, eu não consigo evoluir como atleta. Sim. Você falou, você já treinava, mas você queria um shape bacana para competição, então você precisou avançar. Você mesmo falou que você teve algumas etapas que eu não falo como derrota, foram degraus na sua vida, que você tentou várias coisas, eu até lembro, até toquei no assunto, até me desculpe, teve uma que você também deu pizza na rua. Vendi, cara, pizza no semáforo. Você, se eu não me engano, você também foi, acho que barman, garçom, coisa assim. Trabalhei como bartender uns 6 anos. Então você fez um monte de coisa. Você também chegou a essa parte. Aí você pega o cara lá, o que você vai gerir a empresa, ele vai gestar ali, mas ele quer burlar. Né? Não dá isso daquilo. O mundo hoje que nós vivemos, nós encontramos pessoas de N segmento, de N religião, que querem fazer com que nós se adaptamos ao que não funciona. Também. Se eu tampo essa caneta aqui, ela não me risca. Ah não, mas eu queria pôr a tampa aqui atrás. Mas a parte que risca está aberta, agora ela me risca. Não funciona dessa forma. Né? Se eu pegar essa garrafa d'água e tampá-la, eu quero tomar água, mas se eu tampar, não sai água. Então existem coisas que não tem como nós burlarmos. Da mesma forma, aí fora, você não consegue burlar se você quer ser um atleta de alta performance, e você também não vai conseguir ter uma empresa bem estruturada se você burlar as orientações dos seus gestores. Como que você vê essas duas situações que eu te passei agora e que você possa comentar sobre isso? Em questão de burlar, o pessoal sempre procura o caminho mais fácil, né? Em questão de dinheiro, ele procura onde ele vai perder menos dinheiro. Mas às vezes, querendo ou não, a gente vive num país que tem muita taxação de imposto. O que pode ser feito? Burlar o sistema? Não. A gente pode procurar caminhos no qual você vai conseguir economizar, mas você está no caminho certo. Infelizmente, no Brasil, tem que pagar imposto, não tem para onde correr. Se você quer ter uma empresa 100% correta, aberta. Certinho. Agora, tem muitos que preferem burlar o sistema, pode até que fique uns 10 anos funcionando. Mas quando cair, você vai perder todo o patrimônio que você criou. Vale a pena? Não vale a pena. É igual no esporte. Eu tenho que comer as minhas 7 refeições, eu não posso comer doce. Eu vou comer doce, vai me fazer bem? Vai, momentaneamente vai me fazer bem. Mas na hora que eu estiver lá em cima no palco, essa besteirinha que eu fiz aqui vai refletir lá. E eu vou deixar de ficar em primeiro, vou deixar de me classificar, porque eu procurei o lado mais fácil, o lado prazeroso. E dentro da empresa é a mesma coisa, não tem para onde correr. Tem que seguir o caminho certo, procurar estratégias, né? O nosso serviço é criar estratégias onde as empresas vão economizar, vão produzir mais e vai estar dentro do caminho correto. Basicamente isso. Bacana, o que o Rafael falou agora foi bem legal. A gente conversou bem no comecinho dos bastidores e eu vou puxar a sardinha pro meu lado agora, espero que vocês me entendam. Nós estávamos comentando que, graças a Deus, o podcast Tudo Isso já consegue fazer transmissão também pelo YouTube, né? Já consigo fazer. Como eu trabalho sozinho, né? Ainda não tenho, eu falo ainda, hein? Ainda não tenho uma equipe que possa estar me ajudando dando aquela assessoria, não tenho um estúdio próprio para isso ainda, tá? Isso que ainda não tenho. Então, às vezes eu não consigo jogar nos 2 streams. Então eu faço aqui, até a noite eu já solto lá no YouTube. Daí o Rafael estava me perguntando como é que funciona. Existe a forma de burlar. Mas como eu falei para o Rafael, eu não quero me queimar na frente. Então eu vou pedir para você que estiver assistindo, se inscreva no Instagram, se inscreva lá no YouTube, tem lá também o YouTube Podcast, lá no feed do Instagram, tem lá o linkzinho do YouTube. Vai lá, dá essa força pra gente, se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Tem muito vídeo bacana lá, tem alguns desafios meus do dia a dia. Eu tô para lançar agora, já vou dar um spoiler mesmo. A partir do mês que vem, eu vou fazer um desafio para todos os dias. É simples. Todos os dias você vai ser desafiado a correr ou caminhar 2 km. Apenas 2 km. Não importa, eu vou fazer vídeo de manhã, meio-dia e de noite. Para a pessoa entender que não importa, porque eu quero que a pessoa, para quem não sabe, fiz faculdade com o Rafael, também sou da atividade física, também sou atleta, e eu acho uma importância isso na vida da pessoa, ter uma qualidade de vida. Então peço a sua ajuda, vai lá, se inscreve, curte, venham conosco. Assim como tem uma matéria muito bacana aqui hoje com o gestor, atleta, você vai encontrar N matérias lá também, N vídeos lá, tá bom? Vem conosco. Mas Rafael, para a gente finalizar, tem um pedaço do Rafael que eu não falei ainda, e eu gosto dessa parte, falando do Rafael atleta, do Rafael destemido, que é um empresário, que lutou, que batalhou, que foi, que fez tudo aquilo lá.
E agora, eu também sei, fuçando nos bastidores, que o Rafael também tem um outro pedaço, que é o Rafael pai. E lógico, você consegue mesclar ali para isso, e como que é o Rafael atleta sendo Rafael pai, o Rafael atleta, empresário sendo empresário pai, como você consegue gerir tudo isso? Já que você é um cara que gera empresas, como que você gera essa sua própria empresa? Então, os meus meninos, eu pego eles os fins de semana alternados, né? Todo dia que eles estão comigo, eles vão pra academia comigo e vê eu treinando e pede para treinar. Meu filho já faz flexão, faz abdominal, é apaixonado pelo esporte. Ele fica fazendo as poses junto comigo. Ele vê o troféu e fala: ô papai, é você fortão ali? Eu falei: é, o pai fortão. Então assim, o esporte, por eu ser tão apaixonado pelo esporte, já influenciou eles a isso. Porque quando eles sabem, eu vou para casa do meu pai, eu vou jogar bola com meu pai, eu vou ir para academia ver meu pai treinando. E quando eles estão comigo e eu preciso trabalhar, coloco eles aqui do lado, trago para dentro da empresa. Filho, o pai tem que levar o material para o cliente. Vamos trabalhar junto então, papai. Eu tenho meu enteado também, ele já é um pouquinho mais velho, vai fazer 8 anos, e vai para academia e faz aula de boxe chinês e fala: pô, meu tio é fortão, que ninguém ganha do meu tio. Aí ele pede para mostrar o músculo. Quando eu vou na escola dos meus filhos, quando tem alguma festinha, alguma coisa, no dia dos pais, ele teve que mostrar meu músculo, meu bíceps para todo mundo. Mostra o braço aí, papai, ó, meu pai é mais forte que o seu. Então, o esporte é tão maravilhoso que meus filhos já estão começando a enxergar isso, que o esporte é bom. Porque, querendo ou não, para eles, cara, foi uma parte que me toca bastante, eu sou o herói deles. Eles veem alguma coisa passando de super-herói: ah lá, papai, fortão igual você. Pô, isso aí toca no coração que, cara, é forte. Para eles eu sou um super-herói. Por quê? Por causa do meu físico, eles me veem erguendo muito peso, então já está na cabecinha deles que o esporte faz bem, que o esporte faz ficar forte para proteger outras pessoas. Maravilha. Pegando esse link que você é o herói deles, como você é profissional da área, você se vê você mesmo treinando eles quando eles pedirem, ou você, como você está na gestão, você procurar, como você já sabe, você vai saber o profissional que é qualificado ou não para atender eles dessa parte? Você é um pouco egoísta. Eu quero poder estar com eles na academia, assim como eu quero estar com eles dentro da empresa. Eu quero mostrar meus dois mundos para eles. Aí, lógico, na idade determinada, quando estiver mais velho, cada um vai seguir o seu caminho. Mas eu quero o máximo colocar eles dentro da academia junto comigo, colocar eles aqui dentro da empresa para ver meu dia a dia, para poder mostrar o que o pai dele faz e como que pode somar na vida deles. Para eles entenderem. Para eles poderem entender. O máximo que eu puder. E nessa parte, você pretende, como que eu posso dizer a palavra? Não seria forçar, mas limitar para que eles vejam só aquela parte do fisiculturismo, ou não, eles que escolhem a parte? Com certeza sim. O fisiculturismo traz muita coisa aos olhos dele, né? Pela essa magia de ter um corpo grande, musculoso, mas meu filho mais velho, o Davi, adora jogar futebol, mas o mais novo não leva jeito pra coisa. Eu tô vendo que ele é mais moderninho, gosta de ficar no jogo, gosta de computador, gosta disso, daquilo. Ele já é um pouco mais restrito para a tecnologia. Graças a Deus a gente tem muita tecnologia que não vai ficar sedentário total igual era antes. Mas cada um está seguindo um caminho. Mas os dois vão para a academia junto comigo e quando tá lá dentro, os dois... Eles são novos ainda. Ainda tá... O meu enteado, que é um pouco mais velho, faz aula de boxe chinês, faz flexão junto comigo, faz abdominal, se de pendura em árvore, tenta subir. O guri é ativo pra caramba. Querendo ou não, ele vê todo dia a gente na academia, então vira um exemplo para ele também. Uma pergunta que não estava em pauta: a sua esposa também é da área da musculação? Sim, eu conheci ela, ela já treinava, mas nunca ela quis competir. Mas aí acaba que eu fui entrando na mente dela e ela tem a pretensão de competir. A gente está fazendo a preparação juntos. Eu vou competir, agora vai ser pro ano que vem, e provavelmente ela vai competir no ano seguinte. Tem uma frase muito bacana que fala, né? Casal que treina junto. Cresce junto, né? Tem não sei se E a pode gente dar trabalha spoiler. junto. É bacana. Ela trabalha Tem junto. não sei se pode dar spoiler não, mas você deve seguir também, mas tem um casal que eu acompanho que eu acho muito bacana, que cresce junto, que é o Fábio Giga e a Chitara. Eles fazem junto e eles evoluem. E por que eu perguntei na questão de como você vai direcionar o teu filho?
O Rafa, sabe pra quem não sabe, sou atleta de jiu-jitsu, sou professor de boxe há mais de 15 anos. E todo mundo pergunta por que meus filhos não estão. Mas eu nunca forcei. Eles têm a luva deles, eles têm lá o tatame em casa, tem um que não. Mas eles treinam no dia deles, eu não obrigo. Agora, meu filho está com 14 anos, ele está falando, pai, eu queria ir para uma academia. Só que ele mora em outro bairro, eu falei, vou lá perto, ver a academia, ver se tem algum professor que eu conheço, algum tutor. Como a gente já dá, a gente quer tentar limitar para não ter qualquer picareta por aí. Mas eu não obrigo, o pessoal acha, pô, mas você é do boxe, eu falei assim, se ele se sentir bem, se ele se sentir bem. A minha menorzinha que tem 11 anos, ela não, essa já quer dar porrada em todo mundo, ela quer. Só que, como ela entrou na fase de mocinha, ela cortou um pouquinho esse barato. E eu não fico fazendo, porque eu sinceramente, Rafael, eu sei que a pauta não é eu e você, mas eu quero te falar. Eu acho totalmente errado pais que obrigam. Não, meu filho tem que. Não. Seu filho tem que ser uma criança. Se ele quer jogar badminton, peteca ou bolita, xadrez, é um esporte. Tá fazendo alguma coisa. É o que ele tem que fazer. Exato. Não é porque o pai é um lutador de boxe, de jiu-jitsu ou fisiculturismo que o guri tem que fazer ser a mesma coisa. Se ele topar, pô, bacana, legal. Mas se não, tipo lá. Rafael, mais uma coisinha. Eu agora quero que você dê uma dica, um conselho e uma ressalva para qualquer pessoa, qualquer área, tanto do mais velho, mas não na questão da atividade física e musculação em geral. A dica é, procura alguma coisa para fazer. Existem muitas atividades diversas. Você vai se encaixar em alguma. É quase impossível, não vou falar pra ti, mas é quase impossível você não se identificar com alguma área. Você vai conseguir achar um esporte que você vai se adaptar. No mundo que eu vivo, do fisiculturismo, tenha cuidado, vai com calma, constrói uma base muscular, uma maturidade muscular. Não entra na onda de youtuber, porque o cara tá ali gravando um vídeo, ele fala o que ele quiser, a veracidade do que ele está falando ali não tem como você ter base nenhuma. Então vai devagar, procura um profissional que vai te aconselhar, que vai direcionar você corretamente. É praticamente isso. Procura uma atividade física, procura um profissional e não desista do seu sonho. Bacana, não desista do sonho, isso aí. Né? E agora na área de empresa, de gestão, você pode a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Sério? Dica. Estude a área que você quer seguir, seu segmento, que seja vender um calçado até ser um cantor, estuda bastante, né? Procura um meio de você se especializar, procure profissionais que é daquele setor. Se eu quero ser um cantor, por que eu vou ficar seguindo só o pessoal que joga futebol? Não faz sentido. Comece a seguir no Instagram, que é o que a gente mais faz, no celular o tempo todo. Siga aquilo que você quer. Procure pessoas que chegaram onde você quer chegar, para você poder entender como que é esse processo. E não desista do sonho de ser um empreendedor, de ser um empresário, de ter o seu próprio negócio. Caraca, muito bacana. Não, acaba que linka, né? Não tem jeito. No outro, não tem jeito. E uma coisa que eu quero deixar aqui também, Rafael, que eu acho que cabe para os dois caminhos, né? Como eu falei, a entrevista não é minha, é o Rafael, mas faça isso com o Rafael, tanto no esporte quanto na empresa, entendeu? Mas sem pisar em ninguém. Não use pessoas para ser o seu degrau. Não menospreze o sonho do outro. Ah, o cara ele quer ser campeão de peteca. Deixa ele ser campeão de peteca. Não desmotiva o cara não. O processo dele também é difícil. Eu como atleta, eu ouvi muitos não. Ouvi não vai dar certo, eu creio que deve ter ouvido um monte também. O que mais vem é palavra negativa. Ó, teve uma coisa que me falaram assim. Eu estava trabalhando em CLT e eu tinha muita ideia na cabeça e queria fazer aquela empresa crescer com as minhas ideias. O dono da empresa chegou e falou assim para mim: você está no lugar errado. Você tem cabeça de empresário, você não tem que trabalhar aqui. Ou você para com essas ideias de jirico, de querer gerenciar a empresa dos outros, ou você abre a sua. Do jeito que está não vai dar certo. Você quer fazer o seu, quer fazer o meu, quer fazer o do outro. Não, mas está errado. Não. Você não está conseguindo ser nem um CLT e nem tem coragem de ser um empresário. Você tem que decidir o que você quer na sua vida. Caraca, velho, é verdade. Aí que eu falei, eu vou seguir alguma coisa que não tá certo. E pessoas falam, tanto negativo quanto positivo. E saber absorver. Já pensei em abrir determinadas empresas, de conversar comigo. Estou querendo abrir uma empresa que vende chiclete
sei lá o quê. Cara, isso não vai dar certo, larga a mão. Larga a mão, vai estudar, passa no concurso aí, cara, de qualquer coisa, aí você vai ter o seu garantido. Melhor coisa, pensa na sua aposentadoria. E você já desilude, você já não quer mais. Não tem jeito, todo Eu mundo lembro vai de, criticar. rapidinho, quando eu decidi a conquistar N títulos, onde eu pratico a minha competição, muitos, rapaz, já tá velho, não consegue. Graças a Deus. Planos que era para 5, 6, 10 anos, eu consegui em 2. Consegui tudo que eu queria, só falta um, que veio bem na época da pandemia, mas eu não desisti, eu estou vivo ainda. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, em fevereiro, faz um ano do projeto do podcast. E desde o primeiro, eu vi muita pessoa falando que nem ia passar na primeira semana. Porque é algo pequeno, realmente, eu entendo. Para quem não sabe, eu sou muito tímido e vergonhoso. Quando eu falo assim, vou fazer entrevista com o Rafael, do momento que eu falei, você falou sim, eu já estou bolando na minha cabeça. O que eu vou perguntar, o que eu não vou, o que eu devo, o que eu não devo. Vou lá pesquisar a sua vida, o que é, o que não é. Independente se eu conheço ou não, eu preciso detalhar algumas coisas. Então, eu corro atrás para aquilo. E pessoas falam, não, você não vai dar conta, não vai. Se eu só ouvir o não vou dar conta, eu não dou conta. O que eu faço que eu aprendi? Todos os não vai dar conta, eu pego e faço descarga. Eu falo, agora eu vou fazer nada. É aquela madeirinha que vai queimar para você chegar lá. Isso. Quando eu disputei o primeiro Sul-Americano, você não vai conseguir. Só de raiva eu vou conseguir. Exatamente. Entendeu? Já falaram para mim, na época de escola, eu reprovei 3 anos na mesma série, que você é burro, isso, aquilo. Mas minha cabeça parece que ela estava tão acelerada na época de ensino médio, ensino fundamental, aquela coisa louca. E eu era muito apaixonado pelo esporte. Eu queria, às vezes, matar a aula para poder praticar um esporte, era cabeça dura. E todo mundo falava, você é muito burro, você nunca vai ser nada, você não vai conseguir se formar na faculdade. Larga a mão disso, desiste do que você está pensando. Não, um dia eu vou chegar onde eu quero. Mas foram tantas pessoas falando mal, pessoas próximas, isso que a gente fica chateado. Pessoas que estão do seu lado falam mal de você. Falam, você não vai conseguir, desiste, larga a mão. Isso é para quem tem dinheiro. Você não tem nada, você vai começar uma empresa do quê? Do zero. Como que você vai conseguir? Eu não sei também, mas eu vou. E isso aí foi sendo, e você falou, fui juntando, foi o degrau que falou, agora eu vou conseguir. Mas é difícil, hein, Lu? E mais um degrau que tem, esse novo projeto que o Rafael falou para o ano que vem, quanto do campeonato, quanto dessa nova área dele. E eu tenho convicção, tenho fé no Deus que eu sirvo, que esse canal não vai fechar, o projeto dele vai avançar, e o ano que vem eu estou aqui para fazer uma outra com você, Rafael. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora, tá bom? Então vai lá, curte, compartilha, vai no YouTube, dá essa força pra gente, adiciona. Se você tem uma história bacana, um testemunho bacana, me procure. Se você é conhecido do Rafael, pega com ele o meu contato e vamos junto fazer o quê? Mudar o mundo. Bora! Bora.